meus queridos futuros médicos, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre a Fachklinik. A Fachklinik ou a pré-clínica são os 2 primeiros anos do curso de medicina. É onde você aprende toda essa base. E hoje nós vamos falar sobre a estrutura da Fachklinik, também sobre as provas e como você pode se preparar de forma mais apropriada para conseguir superar esses 2 primeiros anos que são os mais difíceis de forma mais tranquila e sem muitos problemas. Em geral, em toda a Alemanha, a Fachklinik tem uma duração de 2 anos. Nesse período, nós vamos aprender como funciona um corpo humano saudável, nós vamos entender como funciona todos os processos e assim será muito mais fácil, a partir da parte clínica, entender o funcionamento, por exemplo, de algumas doenças ou também de medicamentos, e tudo isso nós vamos aprender nesse início. Nas primeiras semanas você vai aprender o básico, ou seja, você vai ter aulas de química, você vai ter aulas de biologia, também de física e de latim. Nas aulas de química, bioquímica e física, normalmente nós vamos ver um repasso de coisas que nós já vimos na escola. Então, por exemplo, para aquelas pessoas que já têm muito tempo que não vão à escola, ou seja, que terminaram o ensino médio há muito tempo, seria talvez uma boa ideia já ir dando uma olhadinha em algum desses conteúdos, porque assim, quando você chegar, vai ser um pouco mais fácil. É até interessante, se você puder, dar uma olhadinha em alemão, porque assim também você já vai entendendo toda essa terminologia em alemão. Para aquelas pessoas que não têm um Hochschulzugangsberechtigung, ou seja, para aquelas pessoas que precisam fazer um Studienkolleg, também é uma vantagem, porque elas vão ver essas matérias também no Studienkolleg, então é muito mais fácil na hora que começar o semestre, a Fachklinik no curso de medicina. Uma vez que você já tem essa estrutura, você começa então a ver as matérias que estão relacionadas com o corpo humano. Então nós temos aulas de anatomia, também de bioquímica, fisiologia, histologia. Você também aprende psicologia, nós temos um pouco de psicologia nos primeiros semestres. E você aprende também alguns conceitos da psicologia. Em geral, a estrutura varia de uma universidade para outra, ou seja, depende se a sua universidade tem um Regelstudiengang ou um Modellstudiengang. Normalmente, no Regelstudiengang, você vai estudar as matérias por separado, ou seja, você vai estudar anatomia, você vai estudar fisiologia, você vai estudar a bioquímica e depois você vai fazer as provas por separado. No caso do Modellstudiengang, varia de uma universidade para outra. Eu posso, por exemplo, contar como foi a minha experiência. Eu estudei no Modellstudiengang, na Universidade de Heidelberg, e nós tínhamos, por exemplo, cada semestre ele estava formado por blocos e nós aprendíamos as funções do corpo. Então, nós tínhamos, por exemplo, um módulo de, por exemplo, coração. Então, nós aprendíamos na anatomia o coração, nós aprendíamos na fisiologia como funcionava o coração, nós aprendíamos na histologia como eram as células do coração, como você pode ver isso no microscópio, e também na bioquímica, como é todo o funcionamento químico. Então, nós tínhamos esse bloco, por exemplo, do coração. Depois desse bloco, você fazia uma prova onde tinha perguntas de todas as matérias misturadas. Ou seja, você tinha um total, no final eram normalmente 2 provas, no final era um total de 45 pontos. Você precisava de 60% para passar, mas você não precisava de 60% na anatomia, 60% na fisiologia ou 60% em histologia, por exemplo. Você precisava de 60% em total, não importa de onde vêm esses pontos. Então, claro, se você tem dificuldade em uma matéria, você pode conseguir mais pontos em outra. Então, era um pouco mais fácil. Além disso, nós tínhamos as estruturas de provas. Nós fazíamos, por exemplo, começava um módulo. No módulo, normalmente, eram 6 semanas. Você faz 3 semanas do módulo. Depois das 3 semanas, você faz uma primeira prova. Nessa primeira prova, nós tínhamos 15 perguntas e era, em geral, de tudo, anatomia, bioquímica, fisiologia. Depois, nós tínhamos a segunda parte, ou seja, outras 3 semanas de aula. E no final, nós fazíamos uma prova que tinha 30 perguntas.
Então, você fazia primeiro 15, depois 30, e no final tinha esses 45 pontos. Normalmente, a pré-clínica, no meu caso, estava estruturada da seguinte forma. Nós tínhamos, por exemplo, na parte da manhã, aulas. Então, normalmente a primeira semana era toda manhã e uma parte da tarde somente aulas. Essas aulas não são obrigatórias, ou seja, se você não quiser ir, você não precisa. E, em alguns casos, eles tinham até as aulas gravadas também, de forma que você podia ou até pode ver na sua casa várias vezes. Isso é bom para quem, por exemplo, tem problemas com o idioma. Eu fiz isso muitas vezes, assisti as aulas várias vezes online. Isso ajudou também na hora de entender um pouco mais o alemão, porque você pode pausar, escutar, pausar, e algo que você não pode fazer presencialmente. Na matéria de bioquímica, nós tínhamos também laboratório na parte das tardes, ou seja, alguns dias a gente tinha aula de manhã e na parte da tarde nós tínhamos laboratório. Então, normalmente era uma semana de laboratório e você, nessas aulas, você podia fazer experimentos sobre temas que nós tínhamos feito, por exemplo, na aula. Também na parte de bioquímica nós tínhamos seminários, e esses seminários normalmente eram uma repetição do que nós já tínhamos visto na aula. Então, às vezes, por exemplo, o mesmo tema que ele tinha dado na aula, ele dava outra vez no seminário. A diferença é que nos seminários, normalmente os alunos tinham que ir explicando e respondendo e não o professor. Em fisiologia era mais ou menos parecido, nós tínhamos as aulas também. Nós também tínhamos um laboratório de fisiologia, então você vai em fisiologia, dependendo do tema que você tem, ou seja, em qual módulo você estiver, você faz diferentes experimentos. Nós tínhamos, por exemplo, quando era na parte do coração, você aprende, por exemplo, lá a fazer um eletrocardiograma, a escrever um eletrocardiograma, a colar todos os eletrodos, por exemplo. Em alguns temas que, por exemplo, a gente não podia medir em nós mesmos, eles têm, por exemplo, no computador, alguns programas onde faz a simulação. Então, você também podia ver como seria um paciente, no caso. Em fisiologia, nós tínhamos também seminários. Esses seminários são um pouquinho menos frequentes do que as outras matérias. Eram seminários que duravam mais tempo. E lá nós trabalhávamos normalmente os temas que a gente tinha visto nas aulas, e se a gente tinha alguma pergunta ou algo assim. O departamento de anatomia, ele era dividido em anatomia e histologia. Na parte de histologia, nós passávamos, às vezes, uma semana no laboratório, aprendendo a usar o microscópio, a entender como funcionam as células, a identificar determinadas partes da célula no microscópio. Na parte da anatomia, era um pouquinho diferente. Nós tínhamos na anatomia, depois nós tínhamos as aulas, nós tínhamos também seminários teóricos, onde nós falávamos sobre o tema, né, que estávamos tratando, se era, não sei, coração, pulmão, sistema reprodutor. Cada bloco a gente falava sobre o tema. Nós tínhamos também o que eles chamam de Objektseminar. Esses Objektseminar, a gente passava uma parte do tempo com um estudante, ou seja, normalmente são estudantes que já estão no semestre mais avançados, que tiveram boas notas, então eles contratam essas pessoas para trabalhar lá e eles dão essa aula, ou seja, normalmente é só para fazer uma revisão da anatomia. Então, com esse estudante, ele ia perguntando diferentes partes da anatomia, a gente ia repassando. Quando a gente terminava com ele, a gente passava com o professor. E normalmente com o professor você tinha ou plastinatos, ou seja, partes do corpo que você estava estudando reais. E você tinha que ver, por exemplo, neste corpo, esse pedaço de corpo que você tinha lá, quais músculos, o professor pergunta qual músculo é este, ou identifique uma artéria, uma veia, um nervo. Então você aprende a identificar num corpo real, porque são pessoas, ou seja, é uma parte do corpo de uma pessoa que viveu, e você aprende a identificar, então, onde está músculo, onde está uma artéria, uma veia, e assim, isso vai te preparando, por exemplo, para o futuro, se em algum momento, quando você estiver na cirurgia, para você saber também onde está cada parte. Nós tínhamos também, por exemplo, são lâminas, onde você aprende a identificar as estruturas também, ou seja, uma lâmina de um corpo que foi cortado,
e você tem, por exemplo, os músculos, as artérias, os nervos. Então você aprende a identificar nessas lâminas as diferentes estruturas, porque com isso você vai aprender no futuro a interpretar uma ressonância magnética, uma tomografia, que são as imagens que você vê. Então você aprende já na FO Clinic como identificar essas estruturas. Então fica mais fácil no futuro. Na FO Clinic, em função de qual módulo a gente tinha, nós tínhamos a prova na parte escrita, que eram os 45 pontos, e nós tínhamos também provas orais. Nas provas orais, normalmente, eles faziam perguntas teóricas, por exemplo, em fisiologia, normalmente é uma pergunta teórica, ou, por exemplo, em anatomia, essa prova normalmente é para mostrar, ou seja, tem a teoria, mas também você pode ter uma prova, por exemplo, no plastinato, que você já viu nos seminários, então você tem que ir mostrando as estruturas que a pessoa pergunta e também explicando o funcionamento por exemplo, se ele pergunta, não sei, onde está o nervo mediano, você vai lá e mostra, ele fala, tudo bem, agora me explique como é o funcionamento, por onde ele passa, o que ele inerva. Então nessa prova você tem uma parte prática, mas também ao mesmo tempo teórica. Normalmente era possível passar na prova sem fazer essa prova oral, ou seja, se você tem uma nota muito boa na escrita, você consegue os pontos suficientes, não precisa de recuperar com a oral. Eu recomendaria, sinceramente, mesmo algumas pessoas tendo um pouco de receio de ir a uma prova oral pelo fato de ter que falar alemão ou ter medo de provas orais, eu recomendaria fazer esse tipo de prova, simplesmente porque quando você chegar no final da pré-clínica, nós temos o primeiro Staatsexamen, e normalmente você vai ter que fazer uma prova oral. E a prova oral no Staatsexamen vai durar muito mais do que a que normalmente você faz durante o semestre. Então eu recomendaria que vocês fizessem essas provas simplesmente para praticar. Se você não se sente muito bem preparado e precisa depois recuperar uma prova, por exemplo, vá mesmo assim só para ver como funciona, porque é uma boa forma de ir praticando também. Para aquelas pessoas que vão fazer a FO Clinic em uma universidade que não tem o modelo Studiengang, eu recomendaria que quando você for estudar essas matérias, tente estudar tudo de forma com mais conexão, que você tente entender o que você aprende na anatomia também junto com a fisiologia, também junto com a bioquímica, porque isso vai ser muito mais fácil, isso vai te ajudar depois, quando você estiver estudando para o Staatsexamen, vai ser muito mais fácil de entender. Também eu recomendo que desde o início da pré-clínica você escolha como você vai estudar. Ou seja, há pessoas que preferem estudar, por exemplo, com todos os papéis que a universidade te dá, ou seja, com todos os slides dos professores e papéis, algumas universidades dão papéis também. Então, há pessoas que preferem estudar com isso. Há outras pessoas que preferem estudar, por exemplo, de forma online. De forma online, existem algumas plataformas de medicina na Alemanha, que algumas universidades até pagam algumas plataformas. E eu recomendo que você escolha uma plataforma e estude com essa plataforma durante toda a pré-clínica. Por quê? Porque quando você chegar no final da pré-clínica e tiver que preparar para o Staatsexamen, normalmente as pessoas se preparam com uma dessas plataformas. Claro, você pode aprender com todos os seus papéis também, sem problema nenhum. Mas normalmente essas plataformas, elas já te dão uma estrutura. Elas têm, por exemplo, para o Staatsexamen, ou seja, para o físico, que seria o primeiro. Normalmente você tem 40 dias para se preparar. E essas plataformas já te dá, por exemplo, uma estrutura para os 40 dias. O que você precisa estudar em cada desses dias dos 40. Então você não precisa nem pensar em como você vai se estruturar. E se você já estudou o ano inteiro, bom, os 2 primeiros anos inteiros com essa plataforma, vai ser muito mais fácil para você depois entender como funciona. Eu, por exemplo, cometi esse erro quando eu comecei na pré-clínica, eu estava ainda um pouco perdida, não sabia muito bem como eu estudava. Uma vez eu estudava com os papéis, a outra eu pegava um livro, na outra eu pegava a plataforma, eu fiz um caos. E quando eu cheguei no final e tinha que estudar para o Staatsexamen,
pra mim foi uma confusão. Eu tive que escolher uma, eu comecei a estudar com uma. Depois de 5 dias eu percebi que a plataforma não era adequada para mim, porque eram textos muito compridos, eu não tinha muito tempo, meu alemão ainda não era muito bom. Aí eu troquei para outra plataforma que, por exemplo, tinha textos mais curtos, mas até eu me acostumar a essa plataforma foi muito difícil, ou seja, esses 40 dias para estudar para o Staatsexamen foi realmente confuso. Então eu recomendaria que você já escolhesse nesse princípio qual plataforma você vai usar. Claro, pode ser que você comece a usar uma, você perceba que não é bom para você e você tenha que mudar. Mas é melhor mudar já no primeiro ano do que no final do segundo. Então, assim, você já tem você já se acostuma a estudar com essa plataforma e fica muito mais fácil depois. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido um pouquinho mais sobre a pré-clínica. Claro, eu expliquei um pouco mais como funciona na minha universidade, porque eu tenho mais experiência na minha universidade, mas em geral é muito parecido em todas, ou seja, essa estrutura é muito similar. Então, os conselhos também servem para qualquer universidade, e eu espero que isso possa ajudar vocês também a começar esses primeiros anos de medicina de uma forma mais fácil, descomplicada, e que vocês não passem tanto perrengue como eu passei. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva também, e compartilhe também esse vídeo com outras pessoas que possam ter interesse no tema. Muito, 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 muito obrigado pela sua companhia, e até a próxima. Tchau, tchau!